Um inscrito me deu a ideia de fazer um vídeo sobre todas as raças, ou melhor dizendo, todas as classes do Clash Royale. E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então deixa o like, inscreva-se no canal, dá uma hypadinha no vídeo pra me dar uma moral e vamos para o conteúdo. Começando pelos humanos, que são a espinha dorsal do Clash Royale. Aqui é a base de tudo. É o grupo mais fácil de você reconhecer, até porque no final das contas, eles são um reflexo de nós mesmos, só que jogados dentro do universo do Clash Royale. São cartas que não precisam necessariamente de explicações mirabolantes para você. São os cavaleiros, arqueiras, bárbaros. Nada de bola de fogo saindo da sua mão, ou então algum ritual sombrio invocando espíritos. Aqui é braço, porrada e soco na cara. Normalmente custam pouco elixir, se encaixam em praticamente qualquer função, serve como suporte, mini tanque, enxame, e dentro da história do jogo eles representam os guerreiros básicos, aqueles que formam as vilas, os exércitos e as linhas de frente muito antes dos gigantes, dragões ou então das magias entrarem na arena. Então temos agora os super-humanos. São guerreiros que ultrapassam os limites do que seria algo normal. Os campeões humanos e guerreiros lendários que o jogo costuma tratar como algo comum. À primeira vista, eles até parecem pessoas normais, figuras humanas como qualquer outra na arena, mas basta alguns segundos no campo para você perceber que as suas habilidades colocam eles em um patamar completamente diferente do resto do Clash Royale. A própria rainha arqueira é o perfeito reflexo disso, uma precisão quase sobre-humana, uma presença dominante e aquela habilidade de se camuflar que faz desaparecer por instantes. O jogo chama eles oficialmente de campeões, que também é a raridade dessas cartas, só que nem todo campeão é humano. O rei esqueleto, por exemplo, pertence aos mortos-vivos, o Goblinstein pertence aos goblins. Aqui a gente tá falando exclusivamente daqueles campeões humanos que se erguem muito acima de cavaleiros, bárbaros e arqueiras. O cavaleiro dourado é outro símbolo claro desse nível de poder absoluto. Já o monge leva isso ainda mais longe, porque a sua habilidade de desviar projéteis não só transforma ele em um muro, em uma muralha, mas devolve o ataque inimigo, virando a agressão contra quem lançou. E dentro da história do jogo, esses lutadores soam como heróis lendários, figuras míticas. Ainda são humanos, porém são escritos como lendas vivas, com habilidades que dobram as regras da batalha. E temos também a classe dos gigantes, que são exatamente o que o nome promete, unidades enormes, lentas e absurdamente resistentes. Resumindo, gigantes, eles são feitos para absorver dano e para esmagar construções sem pensar duas vezes. O gigante clássico é o retrato perfeito, com a sua vida gigantesca e sua função simples e direta é andar em linha reta até a torre inimiga. Existem outras variações, como o gigante real, que prefere manter distância e disparar seu canhão, só que a essência dessa classe é a mesma. Na história do jogo, eles são a força brutal, incomparável e imparável do Clash. Não são conhecidos por serem inteligentes e estão muito longe disso, na verdade. Eles são a base para o deck de beatdown. Não são rápidos, mas a sua durabilidade obriga o oponente a responder com muito dano ou então com enxames posicionados. Eles são sem dúvidas os tanques definitivos do mundo do Clash Royale. E no meio disso tudo, existe uma figura perdida, o Troll, representado praticamente por uma única carta, o Bowler. Só de olhar para ele, fica claro que ele não é um Goblin, nem um gigante, mas ele ocupa um espaço próprio, estranho e único, como se fosse uma criatura deslocada dentro do universo do jogo, mas ainda assim bastante marcante. Nos mundos de fantasia, Trolls costumam ser grandes, pesados e resolver tudo na base de arremessar alguma coisa, e é isso que o lançador faz. Ele carrega uma pedra colossal e lança ela em linha reta, atropelando todo mundo. Alguns jogadores acham que ele é subestimado, outros reclamam que é muito lento e custa muito elixir, mas a verdade é que ele não foi feito para qualquer deck. No setup correto, ele simplesmente amassa. Já os magos são o outro lado dessa moeda, porque é a faísca da fantasia pura aqui. Quando a gente fala deles no Clash Royale, a gente tá falando de cartas que canalizam magia, magos, bruxas, o arqueiro mágico, figuras que dobram a realidade com seus feitiços. O mago, com as suas explosões flamejantes, é capaz de limpar enxames em segundos. A bruxa é aquele pesadelo silencioso, esqueletos surgindo sem parar, dano em área constante e uma pressão psicológica enorme se você não responder rápido. Eles normalmente são frágeis, com pouca vida, mas compensam isso controlando o campo, oferecendo utilidade e virando partidas. Eles não estão na linha de frente como gigantes, mas têm o poder de mudar completamente o rumo de uma batalha. Afinal de contas, uma bruxa posicionada atrás de um gigante pode simplesmente acabar com o exército inimigo inteiro. E se existe uma raça que construiu um pequeno império caótico no Clash Royale,
Essa é a raça dos Goblins. Eles estão em todo canto. A Supercell claramente adora esses pequenos encrenqueiros verdes insuportáveis. E os jogadores também. Não importa quantas versões apareçam, os Goblins sempre dão um jeito de continuar relevantes. No fundo, eles seguem a mesma essência. São baratos, rápidos, implacáveis. Não tem muita vida, mas isso nunca foi um ponto forte. O poder deles está em número e velocidade. Na história, eles são trapaceiros e saqueadores. Criaturas que prosperam no caos, construindo cabanas, cavando túneis e rindo enquanto espalham destruição. E temos também um diferente que é o primo grandalhão, o Gigante Goblin. Ele pega a força bruta de um gigante e mistura com a loucura dos Goblins. Enquanto ele absorve dano como uma muralha, seus Goblins ficam cutucando as defesas sem parar, o que torna praticamente impossível de ignorar. Os espíritos são pequenos, quase insignificantes à primeira vista, mas absurdamente influentes no ritmo do jogo. Cada um representa um elemento, uma explosão instantânea de magia. O espírito de gelo congela tudo por um instante, o espírito de cura oferece um alívio imediato de cura e o espírito elétrico salta entre inimigos espalhando descargas em cadeia. Tudo custa apenas 1 de elixir, e o que transforma eles em peças-chaves de deck de ciclo rápido. Apesar do seu tamanho minúsculo, o impacto é gigantesco. Já os Golems representam uma das raças mais diversas e marcantes do Clash Royale. No topo da cadeia está obviamente o Golem clássico de pedra, uma muralha ambulante feita de pedra, lenta, imponente e quase impossível de ignorar. Em outro extremo existe o Golem de gelo, menor, mais barato, mais lento, mas ainda assim extremamente útil, explodindo ao morrer e desacelerando tudo ao redor, mudando completamente o ritmo da defesa. E aí temos também o mais polêmico de todos, o Golem de Elixir, uma carta ousada, quase provocativa, que se divide em várias formas menores e ainda concede Elixir ao adversário. Eles são tanques lentos, que exigem suporte pesado, mas quando chegam à torre, o estrago é brutal e não sobra nada pro Betinho. No ar, quem domina tudo são os servos, talvez as unidades aéreas mais clássicas do jogo. Essa raça conta com várias versões, desde os servos comuns até o Mega Servo até a Horda de Servos. Um grupo básico de servos pode simplesmente amassar um tanque, ou então arrebentar uma torre. E então temos os dragões, trazendo fogo, eletricidade e destruição para os céus do Clash Royale. O bebê dragão é barato e confiável e espalha dano em área. O dragão elétrico encadeia relâmpagos, travando ataques e virando defesas aparentemente perdidas. E o dragão infernal é uma das cartas mais confiáveis do jogo, quase uma presença eterna no Clash Royale. O Lava Hound se conecta diretamente a essa raça com seus filhotes de lava, reforçando ainda mais o clima épico dos decks aéreos. O ponto negativo é que eles costumam ser lentos e exigem proteção, o que cobra calma e planejamento. Ainda assim, são uma das raças mais queridas do jogo, trazendo aquele sabor clássico de fantasia, com criaturas aladas que todo card game precisa ter. Agora as máquinas representam um lado mais tecnológico do Clash Royale, mostrando que nem tudo ali é espada, feitiço, porrada, criatura mística. Cartas como Spark, Goblinstein e Zaps são criações mecânicas puras. As máquinas geralmente seguem o estilo de alto risco mais alta recompensa. Precisam de preparação, posicionamento, suporte, mas se elas conectarem, dominam completamente a partida. Os jogadores gostam porque passam uma sensação de poder bruto e diferença, fugindo do padrão das raças fantasiosas. Chegamos na classe favorita da galera, os mortos-vivos. Formam uma raça mais variada e mais carismática do Clash Royale. Esqueletos aparecem em todas as formas possíveis, desde unidades mais simples e baratas até o temido exército de esqueletos e o imponente Rei Esqueleto. Temos também um esqueleto gigante que carrega uma bomba colossal, o dragão esqueleto que cospe fogo no céu. A essência dessa raça está no número, no susto e na pressão inesperada. E o mais divertido deles é a flexibilidade absurda. Sempre existe um esqueleto certo para cada situação, seja para ciclar, seja para segurar ou seja para eliminar todo mundo. E mesmo contando cavaleiro, mago, criatura sobrenatural, esqueleto, morto-vivo, uma cacetada de trem, Clash Royale ainda abre espaço para tropas inspiradas em animais, trazendo personalidade, leveza e criatividade para a arena. Os porcos reais são um exemplo óbvio. Porcos com capacetes que avançam direto para a torre inimiga, funcionando como condição de vitória em enxame e pressionando duas lines ao mesmo tempo. Os morcegos seguem a lógica básica parecida, criaturas minúsculas, baratas e frágeis, mas que podem causar um estrago absurdo se forem ignoradas. Outra carta marcante é a Fênix, uma ave em chamas que desafia a lógica do jogo ao renascer de um ovo se ele não for destruído, ganhando uma segunda vida e se tornando uma das cartas mais irritantes quando ela está forte no meta. Essas tropas de
animais trazem variedade e um toque de diversão à arena, lembrando que o Clash Royale não é só sobre tanques gigantes ou então sobre usuários de magia. E esse foi o meu vídeo de hoje. Se por acaso você gostou dessa ideia e tem mais alguma parecida, pode deixar nos comentários que eu leio todos os comentários. Muito obrigado por você que assistiu até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.